Na sala de interrogatório do FBI, Hutch usa um isqueiro para cauterizar uma de suas muitas feridas. Um lobo surge ao seu lado e os agentes do FBI se perguntam quem são eles. Tudo isso começou há algumas semanas, um tempo atrás. Hutch vive feliz com sua esposa Becca, a filha Sammy e o filho Brady. No entanto, sua vida profissional é bem mais sombria. Ele é um assassino a serviço do governo, então frequentemente precisa sair no meio da noite para missões repletas de dor, sangue e muitos tiros. Isso o faz perder muitas refeições e eventos familiares, então Becca fica cada vez mais frustrada com o relacionamento deles a cada dia que passa. Nos dias em que Hutch está em casa, ele sente a distância entre si e sua família. Certa manhã, Becca menciona que as férias de verão estão chegando, então Hutch promete fazer planos depois de uma missão que tem hoje. Uma Becca frustrada está prestes a dizer algo, mas ela decide se conter e sai para o trabalho. Mais tarde, Hutch espera na recepção de um hotel até que seus alvos entrem no elevador. Ele os segue depois de colocar a placa de fora de serviço. Com movimentos rápidos, ele rouba uma arma de um dos homens e começa a lutar corpo a corpo, tendo que lidar com múltiplos ataques simultaneamente na pequena cabine do elevador. Um sujeito tenta ligar para a linha de emergência, mas Hutch o impede e usa o telefone como uma arma também. Após muitos socos e chutes, Hutch derruba todos e pega um cartão de dados do bolso do sujeito. De repente, um gangster tenta abrir fogo, mas Hutch rapidamente desmonta a arma e o mata com ela. Depois, Hutch tenta sair pela cozinha, apenas para encontrar um grupo de homens esperando por ele com armas. O grupo abre fogo, então Hutch se esconde atrás dos móveis e encontra um tanque de gás que ele arremessa nos atacantes para matá-los com apenas uma única explosão. Em seguida, Hutch vai para o estacionamento, onde encontra uma gangue armada com facões. Ele improvisa uma arma com seu cinto e um cano que arranca da parede antes de pular para a briga. Esses caras não são muito bons lutadores, então Hutch os derruba facilmente, mas ele sofre vários ferimentos durante o processo. Após a missão, Hutch vai ver sua contato Bárbara para entregar-lhe o cartão de dados. Assim que ele confirma que os dados estão em ordem, Bárbara diz a Hutch que sua dívida acabou de diminuir em 800 mil e que ele ainda tem 30 mil restantes. Acontece que Hutch queimou a fortuna de um gangster russo e tem estado pagando de volta. A próxima missão está pronta, mas Hutch diz que precisa de uma pausa. Bárbara permite que ele tire férias, mas ressalta que esse trabalho está na natureza de Hutch. Mais tarde, Hutch pensa em um adesivo na van do gangster que promovia um lugar chamado Plumerville, que ele visitou quando era criança. Ele mostra um vídeo antigo de propaganda para sua família, anunciando que os levará para lá durante o verão. Ninguém está animado com este lugar, então Hutch faz um discurso sobre criar memórias juntos para mudar a opinião deles. No dia da viagem, a família para em um lar de idosos para buscar o pai de Hutch, David, que é um ex-agente do FBI. Eles realmente se divertem muito viajando juntos, a ponto de cantar. Quando chegam ao hotel, as crianças não ficam animadas ao saber que terão que dividir o quarto. David concorda em dar a Brady seu quarto e ele dormirá na antiga pousada. Becca não fica impressionada com o quarto do casal, mas tenta se manter positiva. Infelizmente, quando a família tenta ir ao parque aquático, eles descobrem que está fechado para o dia devido a um acidente que ocorreu. Como compensação, recebem cupons para cachorros quentes. Eles vão ao restaurante local e Hutch fica nostálgico sobre os dias que passou ali com seu irmão. Enquanto está perdido em pensamentos, ele acidentalmente encara o xerife Abel, que se ofende e lhe dá um aviso. Depois, a família vai para o fliperama. Hutch tenta se conectar com Brady, que não quer discutir sua vida pessoal e está mais interessado em impressionar garotas. Ele ganhou tantos bilhetes nos jogos que dá alguns deles para as garotas antes de trocar o restante por um bichinho de pelúcia para sua irmã. Um garoto chamado Max pensa que Brady estava tentando roubar sua namorada e pede que ele se desculpe, mas Brady recusa e o insulta. Max então pega o bichinho de pelúcia de Sammy e o destrói, então Brady o soca. Uma briga se inicia e o segurança precisa correr para separar os garotos. Max arremessa uma bola com a intenção de machucar Brady, mas Hutch a pega bem a tempo. O segurança grita com Hutch por ter filhos indisciplinados e eles começam a discutir, então Becca os interrompe e anuncia que estão de partida. Na saída, Sam pega os pedaços de seus bichinhos de pelúcia e o guarda lhe dá um tapa na cabeça. Hutch fica furioso e tenta se controlar, mas depois de apenas alguns passos para fora, ele diz que esqueceu o celular e volta para dentro. Ele chuta as portas da frente e soca o guarda grosseiro no rosto. Outro guarda tenta intervir, então Hutch o arremessa em uma máquina de pegar ursos. Um cliente o insulta e tenta atingi-lo com o martelo de um jogo, mas a corda é muito curta. Usando a garra da máquina, Hutch o derruba antes de empurrá-lo contra o bate-toupeira para espancá-lo com um martelo. O guarda grosseiro volta para mais, então Hutch o joga em uma máquina de pinball e lhe dá alguns tapas, assim como fez com Sammy. Ele não para até que Becca o chame. Brady e Hutch são presos e Becca precisa discutir com os oficiais, tentando alegar que foi legítima defesa. Hutch repreende Brady por defender sua irmã com violência e Brady aponta a hipocrisia da situação. Brady acha que a briga do pai foi incrível, mas Hutch nega, dizendo que quer que seu filho seja melhor do que ele. Eles são interrompidos quando Hutch é levado ao gabinete do xerife e ele conhece Wyatt, o homem que comanda esta cidade e pai de Max. Normalmente, turistas recebem uma passagem livre, mas Wyatt está muito irritado porque Max sofreu um ferimento durante a briga. Hutch explica o que o guarda fez com sua filha e pergunta o que ele teria feito, então Wyatt concorda em deixar toda a família ir embora.
No entanto, Abel ainda está irritado e secretamente ordena a seus homens que se livrem deles. A viagem de volta ao hotel é silenciosa e bastante constrangedora. Assim que estão em seus quartos, Becca repreende Hutch pelo que ele fez, apontando que Brady está se tornando agressivo demais por causa dele. Ela percebe que Hutch trouxe uma mala extra e pensa que ele está escondendo coisas do trabalho, mas quando a abre, encontra uma garrafa de vinho do lugar e do ano em que se conheceram. Ela chora enquanto o abraça e pede desculpas. Enquanto desfrutam do vinho, Becca admite que sabia que ele era perigoso no momento em que se encontraram, pois ele estava coberto de sangue. No dia seguinte, David continua a relaxar na antiga pousada, enquanto a família se diverte muito no parque de diversões. Hutch percebe que há um policial tirando fotos deles, mas não diz nada para evitar estragar o clima. Mais tarde, eles vão ao pier e Hutch nota um policial se aproximando com alguns bandidos. Ele manda sua família para um passeio de barco, mas não se junta a eles com a desculpa de um mal-estar estomacal. Então Hutch entra em um barco vazio e os homens o seguem. No entanto, alguns turistas também sobem a bordo. Assim que o barco parte, os bandidos ficam na parte de trás e dizem a Hutch que querem que ele vá embora. Hutch tenta fazê-los ver a razão, mas um homem tenta derrubá-lo, então ele se defende e uma briga se inicia. Os turistas na frente estão com fones de ouvido, então não percebem nada. Um homem esmaga o rosto de Hutch em uma barra de metal, então ele pega um colete salva-vidas para revidar, usando-o como escudo quando um inimigo tenta esfaqueá-lo. Ele quebra o braço com uma faca e joga outro sujeito para fora do barco, mas ele se agarra à borda. Um oponente tenta atingi-lo com um poste, mas Hutch o desvia e o policial é atingido em vez disso. Hutch então o prende com uma boia salva-vidas e o soca repetidamente no rosto. Quando o homem na borda tenta subir de volta, Hutch o atinge com o poste antes de jogá-lo na água. Outro homem tenta estrangulá-lo, então Hutch quebra uma garrafa em sua cabeça. O policial vem atrás dele e Hutch tenta acalmá-lo apenas para o policial cortar seu dedo mindinho. Ele cai na água e é imediatamente comido por um peixe. Enquanto Hutch está distraído, um sujeito soca e o faz cair na água também. Os bandidos então gritam com o policial, dizendo que foram contratados para assustar um simples turista. Mas Hutch é obviamente um homem treinado. Nesse momento, Hutch sobe de volta no barco, tão furioso que não vai mais se conter. Primeiro, ele agarra o policial e esmaga sua cabeça no teto. Em seguida, ele quebra uma estátua de pato e usa a cabeça como arma. Um inimigo tenta esfaqueá-lo, mas Hutch quebra sua mão. Quando ele encontra a âncora, ele esfaqueia um homem nas costas e ativa o sistema de âncora para jogá-lo na água. Por último, ele soca repetidamente o rosto do policial enquanto lhe diz que está de férias. Mais tarde, Hutch liga para seu irmão adotivo Harry e lhe diz que Plumerville não é tão amigável quanto ele se lembrava. Harry explica que o lugar é uma antiga rota comercial e que o pai deles os levou lá antigamente porque estavam em uma missão, não de férias. Todos os policiais de lá são corruptos e trabalham com o sindicato. Em seguida, Hutch liga para Bárbara, que confirma que Plumerville é uma rota secundária para todos os tipos de comércio ilegal. A chefe do crime responsável é uma mulher chamada Lendina. Ela é incrivelmente perigosa, então Bárbara aconselha Hutch a desescalar a situação. Enquanto isso, Wyatt e Abel estão preparando uma carga ilegal para o envio. Uma das caixas tem uma tela piscando porque Wyatt tem um plano para colocar Lendina em apuros. Depois que Wyatt sai, Abel recebe uma ligação de seus homens dizendo que Hutch não é apenas um turista qualquer. Em um cassino, Lendina finge jogar cartas com um cliente apenas para, de repente, esfaquear sua mão. Então ela corta a garganta do croupier e esfaqueia o cliente no olho antes de verificar o dele. Acontece que o sujeito tinha um fone de ouvido que o ajudava a trapacear, e é por isso que Lendina está tão furiosa. Os cúmplices do cliente tentam fugir, mas as capangas de Lendina rapidamente os derrubam. Então Lendina diz aos guardas para não deixar testemunhas e queimar tudo, então eles abrem fogo para matar todas as pessoas na sala. Depois, Lendina liga para Wyatt, que a lembra que o carregamento de hoje será o último, pois a dívida de seu pai será finalmente quitada. No entanto, Lendina lhe diz que sua dívida nunca terminará e que seu pai morreu porque estava distraído. Então ela liga para Abel e pede que ele lembre Wyatt para quem ele trabalha. No parque, Sam está animada para ver alguns animais selvagens, incluindo um lobo muito fofo. No entanto, o tratador é muito grosseiro, então a família continua andando. Eles querem se reunir com Hutch, mas não conseguem encontrá-lo, então voltam para o hotel. Ficam nervosos quando alguém começa a bater agressivamente na porta, mas é apenas David, que trouxe o jantar e afirma que Hutch está atrasado. Enquanto isso, Abel sequestra Max e está discutindo um plano com seus homens para enviá-lo a Lendina. Eles são interrompidos por Hutch, que está derramando gasolina sobre uma pilha de dinheiro. Ele tira um isqueiro e aponta para os barris atrás dele, dizendo que pode fazer a sala inteira explodir, e Lendina ficaria furiosa por sua carga ter sumido. No entanto, ele não fará isso se Abel prometer não incomodar mais sua família. Abel está furioso, mas não quer correr o risco e aceita o acordo. Quando Hutch está prestes a sair, Max rola para fora de uma van como uma forma de pedir ajuda. Hutch permanece em silêncio e sai do prédio para entrar em seu carro. Ele mal dirige por 2 quarteirões antes de voltar. Uma briga violenta começa imediatamente e alguns dos homens fogem. Hutch rouba uma arma e luta contra o grupo com tiros e combate corpo a corpo. Um homem é arremessado contra a janela da van, assustando Max. Um bandido consegue capturar Hutch e tenta empurrá-lo contra uma serra elétrica, apenas para Hutch colocar a cabeça do sujeito na serra primeiro. Então Hutch liberta Max, e eles tentam sair. Abel abre fogo, mas ele erra o único tiro que tem. Hutch atira em uma lâmpada apenas para mantê-lo afastado, mas as faíscas caem na pilha de dinheiro e o gás imediatamente pega fogo. Max e Hutch correm para fora do prédio enquanto as chamas se espalham rapidamente, atingindo os barris e causando uma enorme explosão. Logo, Lendina fica sabendo do incidente e vê o rosto de Hutch nas câmeras de segurança. Sua equipe já o rastreou e encontrou sua família no hotel. Abal liga para ela para tentar avisá-la, mas Lendina apenas pensa que ele é um idiota exagerado.
Mais tarde na pousada, Hutch se reúne com sua família. Brady fica tenso ao ver Max, mas os meninos apertam as mãos. Becca chora ao perceber que Hutch está partindo para outra missão, já que ele havia prometido que não trabalharia durante as férias deles. Hutch explica que não foi de propósito e admite que não tem controle sobre seu trabalho, então Becca deveria ir embora com as crianças. No entanto, ela se recusa e lhe diz para resolver isso. Depois, Hutch vai ver Wyatt, que imediatamente o ataca. Hutch desvia de cada golpe enquanto tenta explicar que resgatou Max, mas Wyatt não o escuta e o prende contra uma cerca. Hutch o atinge para finalmente acalmá-lo e explicar tudo. Então Wyatt compartilha uma bebida para agradecer a Hutch e lhe diz que Lendina matou seu pai. Ele herdou a dívida no negócio do crime, mas não a quer, e o mais importante, não quer que Max se envolva nisso. Lendina está reunindo uma equipe inteira agora mesmo para se vingar, então eles precisam de um plano. Wyatt dá a Hutch todas as armas que tem e concorda em fechar o parque aquático por um dia para usá-lo como campo de batalha. Harry e David logo chegam para ajudá-los a montar armadilhas nos jogos por todo o parque e Hutch liberta o lobo da jaula. Quando terminam, Hutch compartilha suas preocupações sobre Brady se tornar como ele, já que ele e Harry foram obviamente afetados pelo trabalho de seu pai. No entanto, David diz que eles já são homens melhores do que ele. Na pousada, Becca percebe que David deixou uma arma de dardos para trás e diz às crianças que vai dar uma caminhada. À noite, Lendina e sua equipe chegam ao parque. Eles esperam do lado de fora enquanto Abel se aproxima de Hutch e Wyatt, esperando fazê-los se render. No entanto, a dupla quer lutar. Abel faz um gesto para indicar que falhou e tenta voltar para o carro, mas Lendina ordena a seus homens que o abatam. Hutch e Wyatt correm para se esconder enquanto a equipe invade o parque. Wyatt usa o martelo em um dos jogos para ativar a primeira armadilha, que faz um monte de minas escondidas no chão explodirem sob os pés dos homens. Hutch finge subir em um dos brinquedos e engana os perseguidores, fazendo-os seguir um boneco. Então ele liga a máquina e a cabine em movimento imediatamente derruba os atacantes. Em seguida, Hutch detona alguns explosivos escondidos nas barracas do carnaval como uma distração antes de sair atirando, matando vários outros homens. Quando Hutch fica sem balas, ele se esconde na casa dos espelhos. Os homens o seguem para dentro e continuam atirando, mas estão apenas quebrando espelhos por causa do reflexo de Hutch. De repente, um espelho se abre e revela um explosivo que logo explode, derrubando todos eles. Enquanto Hutch tenta alcançar a próxima armadilha, um oponente se esconde atrás de uma barraca para surpreendê-lo. No entanto, o lobo o vê e late, então Hutch ataca primeiro e mata o homem. Enquanto isso, Wyatt atravessa a piscina de bolinhas e quando seus inimigos tentam segui-lo, pisam em minas terrestres que os matam instantaneamente. Então Wyatt corre para o próximo local e um bandido consegue atirar em sua perna. Ele se esconde atrás de uma parede e quando os homens tentam segui-lo, ativam uma armadilha que libera pranchas de surf com lâminas que os matam. Hutch alcança o topo de outra atração enquanto derruba mais inimigos, então ele escapa descendo pelo toboágua. Um homem o segue imediatamente, então ele pula antes de chegar ao final e libera algumas estacas para matar o sujeito. A equipe alcança a metade de trás do parque e Dave abre fogo com uma metralhadora para fornecer cobertura. Hutch continua atirando e seu braço fica ferido no meio do caos. Na pousada, uma segunda equipe se prepara para matar a família. No entanto, Harry se esgueira pelas sombras, matando-os um por um com sua espada. Eventualmente, ele sai para derrubar alguns homens em rápida sucessão. Apenas o líder da equipe resta, então Harry o enfrenta em um duelo de espadas bastante feroz. A princípio, parece que eles têm habilidades semelhantes, mas Harry logo o domina e quebra sua espada. O homem saca uma arma, então Harry a corta também antes de dividir sua cabeça ao meio. Um bandido conseguiu entrar na cabine e se prepara para atirar em Max e Sammy, apenas para Brady pular em suas costas. Após alguma luta, Brady captura o homem em um mata-leão e o nocauteia. Quando Harry entra, ele diz que Hutch ficaria orgulhoso. De volta ao parque, Hutch encontra Lendina, que envia suas capangas atrás dele. Uma nova e violenta luta começa e a dupla consegue dominar Hutch para capturá-lo. Elas o seguram enquanto Lendina usa sua faca para repetidamente cortar seu rosto. Depois de insultá-lo por vários minutos, ela ordena aos seus guardas que o matem. De repente, Wyatt aparece por perto e atira nas duas mulheres na cabeça. Então Lendina arremessa sua faca em seu peito. Então Lendina senta em cima de Hutch e tira outra faca pronta para matá-lo. Nesse momento, um dardo a atinge no ombro e a joga para trás. Acontece que Becca veio para ajudar, então Lendina arremessa a faca nela. Becca atira outro dardo que bloqueia a faca e esfaqueia o olho de Lendina. O restante da equipe criminosa então os cerca e David grita um aviso. Então Wyatt e o casal pulam na piscina antes que todos os explosivos no parque detonem ao mesmo tempo. Enquanto fogos de artifício iluminam o céu, o casal se beija debaixo d'água. No presente, o FBI ainda está tentando interrogar Hutch, Becca e o lobo. Nesse momento, os agentes recebem uma ligação e são forçados a deixar o casal ir embora. Mais tarde em casa, toda a família desfruta das fotos de suas férias. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para que você possa assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.